Olá, meu nome é Renato, bem-vindo à nossa série de encontros Pequenos Grupos nos Lares e sua importância para a igreja local. Esse é nosso oitavo e último encontro e nesse momento falaremos sobre a importância de treinar outros discípulos que participam dos nossos pequenos grupos a fim de que assumam num futuro breve a liderança de outros pequenos grupos proporcionada pela multiplicação. Vamos começar então com a pergunta simples: por que preciso de um aprendiz? Por basicamente duas razões. Porque o modelo de grupos pequenos enfatiza o desenvolvimento contínuo de líderes no corpo. Nós devemos entender que a responsabilidade da igreja, e quando eu uso a expressão igreja, eu me refiro a todos aqueles que são discípulos maduros em Cristo Jesus. É responsabilidade da igreja identificar e desenvolver líderes, discípulos menos maduros, a fim de que amadureçam e assumam posição de liderança, com o objetivo de cumprir a missão e de que pessoas, mais e mais pessoas, sejam eficazmente pastoreadas. A segunda razão é que é um dever e um privilégio de todos os líderes de grupos pequenos treinar uma nova geração e passar o bastão com eficácia. Aí talvez você esteja com essa dúvida: como é que eu consigo identificar um potencial líder para uma futura multiplicação? 2/3 dos líderes de grupo pequeno encontram seus próprios aprendizes de líderes. Aproximadamente 1/3 são encontrados com a ajuda de líderes de ministério ou pastores. 2/3 dos líderes conseguem identificar pessoas motivadas, assíduas, pontuais, com grande fome de Deus, com bom caráter, pessoas que recebem muito bem responsabilidades. Você pede um dia para trazer o encontro, quebra-gelo, no outro dia você pede para ela trazer a edificação, que é o estudo indutivo, e à medida em que ela for tendo alguns pontos a melhorar, você senta em particular, tomando um café, olhando nos olhos, e ali você trata daqueles pontos que precisam melhorar e continua delegando responsabilidades, e essa pessoa vai apresentando amadurecimento progressivo, até que você perceberá que naturalmente ela entenderá o importante papel de assumir essa responsabilidade de cuidar de outros. 1/3 dos líderes tem dificuldade em encontrar o aprendiz. É por isso que ele precisa ser pastoreado por outros líderes, pastores de sua igreja local. E esses outros líderes que supervisionam os líderes dos pequenos grupos vão oferecer ferramentas para ajudá-lo a identificar esses líderes em potencial. Como é que eu posso reconhecer um aprendiz que está crescendo? Primeira coisa, não se esqueça de orar. Orar regularmente por todas as pessoas do seu pequeno grupo. Em Lucas capítulo 6, versos 12 e 16, nós temos ali a narrativa de que Jesus, antes de nomear os seus 12 apóstolos, subiu para o monte e ficou uma noite orando. Por que Jesus orou? Orou por nomes, orou por pessoas, colocou o caráter de cada um em xeque, se teriam condições de segui-lo até o fim, de andar com ele 3 anos, de dormir onde ele dormia, de viver uma vida simples, na pobreza. Esse foi o perfil ministerial de Jesus. Caminhando de cidade em cidade, aldeias, não caminhou visando holofotes, reconhecimento, os primeiros lugares. Então Jesus orou por esses nomes e, ao orar, identifica o perfil de cada um. Havia um grupo de cerca de 70 discípulos que caminhavam com Jesus. Ele ora e seleciona 12. Olhe para pessoas que levam o grupo com seriedade. Estão ali com pontualidade, estão ali frequentemente, gostam de gente, gostam de se comunicar. No momento em que ocorre o quinto eu, engordar, não querem ir embora, ficam ali, são receptivas, são amorosas. Quando durante a reunião do pequeno grupo, o encontro do pequeno grupo, um ou outro expõe as suas adversidades, essa pessoa se prontifica a ajudar, demonstra ser cheia de compaixão, ser misericordiosa, ser prestativa. Então olhe para essas pessoas que levam o grupo com seriedade. Considere também aqueles que estimulam positivamente sua liderança. Isso ocorre em que sentido? São pessoas que com frequência te abordam para trazer sugestões. Olha, nós podíamos marcar um encontro num sábado. Olha, eu percebo que está faltando algo para nossas crianças. Nós podíamos pensar em desenvolver isso. Nós podíamos ir para uma chácara. Nós podíamos passar um fim de semana juntos. Esse momento
do pequeno grupo está um pouco monótono, nós podíamos tentar fazer isso, isso e isso. Então considere positivamente aqueles que trazem sugestões, aqueles que estimulam a sua liderança, aqueles que estão andando perto de você como apoio, amparo, abrigo. Olhe também para pessoas que você reconhece que possuem dons de liderança ou pastoreio. Eu vou falar um pouco sobre esse dom de liderança mais à frente. Nem todas as pessoas possuem o dom de liderança. Há pessoas que são introspectivas, que são reservadas, têm dificuldade de buscar outras, de abraçar, de estabelecer relacionamentos, de comunicar. São introspectivas. Em essência, a personalidade, o perfil de personalidade delas é marcado por isso, por essa característica mais reservada. Essas pessoas terão uma certa dificuldade num momento em que assumirem uma liderança de um grupo, em convidar outras pessoas, em caminhar pastoreando outras pessoas, mas é claro que é possível. Quando eu coloco o meu perfil de personalidade na presença de Deus, clamando que Ele seja moldado para que eu cumpra o plano propósito de Deus, Deus vai me moldando, vai providenciando circunstâncias em que eu vou sendo transformado por sua graça. Mas se você quer escolher um perfil de pessoa para investir e treiná-la, olhe para alguém que possui dons de liderança e pastoreio, gente que se preocupa com o outro, gente que está o tempo todo perguntando, e aí, aquela pessoa que fez cirurgia, como é que está a recuperação dela, gente que você sabe que foi visitar, gente que lembra do aniversário dos outros, gente que gosta de estar ali, que sorri, que festeja, que agrega outras pessoas. Observe esse perfil de pessoas e traz para perto, invista, almoce com ele, viaje com ele, ore com ele, tome café com ele, traga a família dele para perto da sua família, se torne amigo íntimo e desafie o coração dele. Amadurecer essa ideia de cuidar de outros através de um pequeno grupo sendo liderado por ele. E explique que você tem investido nele com o desejo claro de que ele, ao amadurecer, assuma a liderança para investir em outros e faça com outros o que você tem feito com ele. A gente tem que observar algumas qualificações em nossos aprendizes antes de fomentar qualquer tipo de sonho, trazê-los para perto de nós. Isso é muito importante. Eu quero pedir uma atenção redobrada sua nesse momento. Quais qualificações nós devemos observar? Qualificações espirituais, emocionais e sociais. Eu falarei agora em poucas palavras sobre essas 3 qualificações. Então a pessoa precisa passar nesse filtro de qualificações antes de você investir sua vida nele para que ele seja um aprendiz de líder e um futuro multiplicador. A primeira qualificação: as pessoas do grupo conseguem ver Deus trabalhando na vida dele. É uma pessoa aberta para ser moldada. Você consegue perceber que antes ele tinha tendência a mentir e agora se tornou um cara verdadeiro, honesto, de bom caráter, desejoso de fazer a vontade de Deus, de cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Essas pessoas se alimentam da palavra, da verdade. Você reconhece que ela investe tempo fortalecendo o seu próprio crescimento através da leitura da Bíblia, de outros livros e de oração? Características de pessoas que amam a Deus, estão crescendo na palavra, lendo outros livros, gente que está desenvolvendo vida de oração, gente participativa, gente que tem fome por crescimento e por ser usada por Deus. São ávidos por aprender, participam ativamente nas discussões sobre temas espirituais. Se a pessoa tem fome de Deus, fome da palavra, ela liga para você para tirar dúvidas sobre esse ou aquele ponto das Escrituras. Esse é um tipo de pessoa que tem um grande potencial para a liderança. Compartilham da paixão por relacionamentos, é aberta para amar gente, cuidar de gente, visitar, abrir sua casa ou participar na casa de outras pessoas. Porque se você investir sua vida, seu tempo, sua saúde, suas emoções, seu intelecto em alguém introspectivo, reservado, que não quer se abrir para cuidar de outros, você vai se frustrar. Então, primeiro observe pessoas que compartilham da paixão por relacionamentos. Ela entende que pode até ter um perfil de personalidade reservado, mas ela vai se esforçar para amar gente, para conversar, para ser gentil, ser doce, ligar, se preocupar. Ela crê que sua vida existe para a vida dos outros, para fazer discípulos. E eu só faço outros discípulos me relacionando. Vamos pensar um pouco nas qualificações emocionais que a gente deve observar nos potenciais aprendizes de líder. A primeira qualificação emocional é: estão seguros para serem transparentes e honestos com o grupo? É o tipo de gente que não se esconde, não esconde pecado,
nos encontros do grupo, nos momentos de oração, ele se abre, ele fala, ele compartilha as dificuldades, as demandas de sua alma, os desejos que tem na presença de Deus, para que Deus o transforme nessa ou naquela área. Ele é honesto, é transparente. Ou é aquela pessoa que só aparece uma vez por semana no encontro do grupo, terminou o encontro, vai embora, você não sabe o que acontece na vida dele ou dela, você não sabe em que negócio está envolvido ou envolvida, você simplesmente não sabe nada. Agora, pessoas que são transparentes, que reconhecem que são pecadores, que precisam ser tratadas por Deus, são emocionalmente estáveis. Aqui é um outro ponto. Estão conscientes de seus pontos fortes e fraquezas e não estão sujeitos a oscilações de humor que afetem a dinâmica do grupo. Há pessoas com transtornos na personalidade. Amanhecem com bom humor, são carinhosas, gentis, doces, mas alguma coisa acontece e perdem o controle. Não têm domínio próprio nem longanimidade, explodem, ofendem, aí se trancam, se fecham na caverna, ficam 2, 3 dias amuados, com crise. Esse tipo de gente é muito perigoso. São pessoas imaturas nas emoções. Um líder de pequeno grupo precisa ter o mínimo de maturidade emocional, ter consciência de seus pontos fortes, saber de suas fraquezas e aprender diariamente com o joelho dobrado no chão, na presença de Deus, a desenvolver o fruto do Espírito, que é uma paciência grande, porque lidar com pessoas é um grande desafio, e ter domínio próprio. Alguém que tem um transtorno de humor, que oscila demais, enquanto ela não apresentar evidências de maturidade, não a traga para perto de um treinamento. Como respondem à confrontação e desenvolvimento de caráter? Defensivamente ou responsivamente? Ela foge, ela se ofende ou ela recebe com amor? Quando você, que é o pastor de um pequeno grupo, o líder de um pequeno grupo, ao observar aquele homem ou mulher que você ama, em alguma falha de caráter, você o chama em particular, com amor olhando nos olhos, o exorta, mostra para ele ou para ela suas falhas e faz a convocação da presença de Deus, clamar por mudança. Se essa pessoa ser confrontada olho a olho, em amor, ela se afasta, ela se magoa com você. Agora, se for uma pessoa que você olhando nos olhos, trouxe a exortação e recebeu em amor, te abraçou, agradeceu, essa pessoa apresenta sinais de amadurecimento emocional. A Bíblia diz que leais são as feridas feitas por quem ama, mas os lábios do bajulador levam para a morte. A última qualificação que deve ser observada é a social. Vamos lá? Essas pessoas participam abertamente sem imposição, são frequentes, assíduos, pontuais, gostam, interessadas, estão engajadas no pequeno grupo. Esse ponto é muito importante. São hábeis para ouvir outros de uma forma carinhosa. Quando alguém do grupo está trazendo alguma necessidade e tem dificuldade em concatenar as ideias, é um pouco prolixo, demorado, essa pessoa que você está observando para ser um potencial auxiliar de liderança e multiplicador, ela sabe ouvir? Então, aquela pessoa tem habilidade em ouvir, paciência e amor por ouvir. São hábeis para facilitar discussões. Quando você foi delegando o terceiro E, que é a edificação, para que ele conduzisse o estudo indutivo, você percebeu um avanço. É claro que na primeira reflexão você vai perceber essa pessoa nervosa, muito tímida, tendo alguns erros, mas à medida em que foi amadurecendo, o pequeno grupo foi ganhando tempo e você foi delegando responsabilidades com calma, com prudência, você percebeu que ela foi desenvolvendo a capacidade de facilitar conversas, discussões, joga a pergunta para um, ouve olhando nos olhos o que a pessoa está respondendo, depois joga a pergunta para outro, traz alguém que está mais calado para dentro da reflexão. Você consegue perceber essa habilidade social? Isso aqui tem a ver com relacionamentos. A primeira habilidade espiritual tem a ver com Deus. Depois são as habilidades ou qualificações emocionais, tem a ver consigo, caráter. E agora são as habilidades sociais, tem a ver com o próximo. Então observe esses 3 pontos com muito cuidado. Te peço para ouvir de novo sobre isso, ler novamente sobre isso e investir tempo em oração como Jesus fez, orando por cada integrante do seu pequeno grupo, para perceber se há alguém com a qualificação para ser um aprendiz de líder, visando a futura multiplicação. Como responder às objeções daquele aprendiz em potencial?
Ah, eu realmente não tenho tempo. Você precisa explicar que buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você precisa, com carinho, paciência, investindo em refeições com essa pessoa, olhando nos olhos, com a palavra aberta, deixar claro que o tesouro de grande valor é a glória de Deus, é amarmos a Cristo e cumprirmos sua vontade, e estimulá-lo a priorizar as coisas que têm valor em nossas vidas. Segunda possível objeção que pode trazer: eu não tenho o dom de liderança. Talvez você esteja pensando, mas antes ali, alguns slides anteriores, diz que tem que ter o dom de liderança. Há líderes natos. Desenvolve aqui uma ferramenta ou outra e estão polidos, brilham, conseguem agregar pessoas, magnetizam outros, exercem um grande poder de influência. Há outros que não nasceram com esse dom, mas podem desenvolver. Estudam a palavra, joelho no chão, conhece o chamado de Deus, clama por transformação, busca aprender ferramentas para se comunicar, para relacionar com pessoas, investe tempo no trato com outros. À medida em que for errando, recebe bem as exortações e transforma aquelas áreas de deficiência. Então, olha, eu não tenho dom de liderança. Se essa objeção surgir, você vai explicar que a pessoa pode desenvolver esse dom e que Deus não precisa de nossas qualificações naturais. O que Deus deseja fazer é usar nossa pequenez para que, à medida em que o sucesso for acontecendo, a glória seja somente dele. O desejo que Deus quer, o que Deus deseja de nós é nossa vida entregue para cumprir a missão dada por Cristo, que é fazer discípulos de todas as nações. Quando Cristo deu essa ordem, ele não especificou somente aqueles que têm um dom de liderança, somente o discípulo que tem tal renda, somente o discípulo que se enquadra em tal perfil social, em tal extrato social. Não. Jesus olha para todos os seus discípulos, os que têm grandes habilidades naturais e os que têm poucas, porque a glória deve ser dada a Deus. Eu não tenho o dom de liderança, não precisa. Já tem o Espírito Santo em você que vai te dar o poder. Adquira ferramentas, se ofereça para ajudá-lo, pague algumas ferramentas, um curso de oratória, numa comunidade próxima ou na sua igreja está dando um curso que são ferramentas para interpretar a Bíblia. Estimule o seu aprendiz a fazer isso. Ele vai amadurecer e terá um grande potencial. E se vier a terceira objeção, eu não gosto de liderar. Nesse momento você vai ter que explicar que a função do líder de pequeno grupo não é liderar, é facilitar. É facilitar para que outros amadureçam e assumam o protagonismo na sua relação com Deus. O líder do pequeno grupo, ele é em essência esse facilitador. Ele estimula pessoas, ele delega responsabilidades. Ele não será aquele dirigindo um ônibus com todos sentados confortáveis. Eles andarão de mãos dadas, cumprindo a mesma missão, que é glorificar a Deus e fazer discípulos de todas as nações. Agora, se depois de todas as objeções respondidas, de investimento de tempo, ainda assim a pessoa não quiser caminhar, deixe de lado. E leve essa pessoa no seu coração em oração, porque o tempo de Deus é muito diferente do nosso. A gente pode observar e ter certeza que aquela pessoa tem todo o potencial, toda a condição, mas o coração dela não está aberto para aquele momento e para aquele tempo. Respeite o tempo de Deus. Pode ser que daqui 6 meses, 1 ano, algumas coisas aconteçam e as intenções dessa pessoa sejam transformadas pela graça de Deus. E fique sem crise, sem se sentir culpado. Há pessoas que não vão querer multiplicar, não vão querer assumir o privilégio de cuidar de outros. É privilégio. E fica sem crise quando isso acontecer. E o que fazer se você está tendo dificuldades em identificar um aprendiz? Primeira coisa, nunca negligencie o papel da guerra espiritual no recrutamento de aprendizes. Nós temos uma batalha espiritual acontecendo. Lembre-se que orar é essencial para escolher seu aprendiz. E não só na escolha, todo o caminhar e o processo com esse aprendiz demandará oração, lágrimas e também celebrações. Porque vitórias ocorrerão, mas não negligencie o papel da guerra espiritual. Segundo ponto, lembre-se que formação de aprendizes é tão importante quanto o trabalho de evangelização. Porque esta pessoa
num momento ou outro, liderará a caminhada de um novo grupo que alcançará mais pessoas. Talvez você seja ávido por o tempo todo receber gente nova e direcionar energias para essas pessoas novas. Mas entenda que também é importante, e tão importante quanto, você dar ferramenta àqueles que já estão presentes, ajudando-os a amadurecer, para que eles multipliquem e juntos com você sejam usados por Deus no pastoreio de outras pessoas. Você não será frustrado. A glória de Deus será exaltada, que a igreja crescerá. Vamos caminhar? O que você deve saber sobre o caráter? Precisa ser desenvolvido, tá certo? Caráter, para ser desenvolvido, leva tempo. A pessoa cumprir os horários, ser exortada olhando nos olhos, receber a exortação sem te hostilizar. À medida que você vai exortando, amando, abraçando, você percebe o desenvolvimento. À medida que a palavra vai sendo exposta, você vai investindo tempo, você vai percebendo que a pessoa está amadurecendo. O caráter pode desqualificar uma pessoa que você ame e identifica como potencial aprendiz para a liderança. Se a pessoa não quiser amadurecer seu caráter, deixar mentira, deixar o engano, deixar a falta de compromisso, infelizmente ela está desqualificada para a liderança. Caráter envolve o relacionamento com Deus e com o próximo, comprometimento, regularidade na vida com Deus, compaixão na vida com o outro, estender o seu braço em ações práticas para ajudar quando souber que alguém está sofrendo. Caráter é uma medida interior, revela muito sobre o coração da pessoa e é testado na adversidade, mas desenvolvido na quietude. Nas dificuldades, o nosso caráter ele é exposto. Quando eu sofro pressão, eu minto, eu bolo atalhos mirabolantes, o jeitinho brasileiro, o tão conhecido jeitinho brasileiro. Eu procuro dar os meus jeitos, os meus pulos para resolver a situação. Isso é falha de caráter. O caráter é testado na adversidade, mas é desenvolvido na quietude. O que isso quer dizer? Que a minha vida, as minhas falhas, os meus desvios de caráter podem ser transformados na presença de Deus, com a palavra aberta, me acusando, mostrando os meus erros e ali eu clamando para Deus me transformar. Estimule o seu aprendiz de líder a colocar o seu joelho no chão, a desenvolver uma vida próspera de oração, a depender de Deus e não permitir que seja desaprovado por falhas graves de caráter. Outra coisa que eu quero te mostrar é sobre habilidade, que é diferente do caráter. A habilidade pode ser proporcionada. A pessoa tem dificuldade em falar em público. Basta você estimular, fazer uma inscrição para ela em alguma empresa especializada num curso de oratória, 1, 2 cursos, algum seminário na sua cidade ou alguma igreja que se preocupe em treinamento de liderança, que fornece curso para interpretar as escrituras, que proporciona uma livraria a preço de custo, com bom material bibliográfico. Então a habilidade pode ser desenvolvida, tá certo? E a comunidade de fé, o líder pode proporcionar. Requer prática e tempo, vai errar, mas à medida em que for praticando vai melhorando. Pode atrasá-lo em sua liderança. Tem pessoas que avançam de um jeito... Tem pessoas que adquirem habilidades através das ferramentas que são dadas num processo muito curto, muito rápido. Há outros que você vai dando ferramentas, mas caminha a passos lentos. Então tenha paciência. Pode atrasar um pouco, mas se a pessoa é fiel, passou na qualificação espiritual, social e emocional, quer aprender, quer ter sua vida usada, mas ela é lenta no processo de aprendizagem, tenha paciência. A habilidade envolve seu relacionamento com tarefas. Você vai trazendo essas pessoas para perto das responsabilidades do pequeno grupo. Um dia ela traz o quebra-gelo, outro dia ela coordena a exaltação, outro dia ela coordena todo o encontro. E você vai, uma vez a cada 2 meses, dando esses privilégios de responsabilidade a ela, para ela amadurecer. A habilidade é uma medida exterior, é observada pelo grupo. À medida em que o aspecto interior que é tratado vai sendo agregado a ações exteriores que estão sendo desenvolvidas, essa pessoa ganha a credibilidade do grupo e o respeito como pastor e líder. A habilidade, diferente do caráter, é praticada na quietude. A pessoa sabe que não sabe, que precisa desenvolver aquela habilidade, ela clama em oração na quietude, mas é testada na adversidade.
Porque toda vez que ela é exposta àquilo que ela precisa desenvolver, ela terá ansiedade, sofrerá por antecipação, mas irá fazer, visando multiplicar, visando amadurecer. Quero que você tenha consciência de 3 estágios do crescimento de um aprendiz. Um pequeno grupo começa, as pessoas estão perdidas, vai adquirindo maturidade, afinidade, intimidade. Depois de uns 5, 6, 7 meses, o grupo se estabelece, mais homogêneo, as pessoas são regulares, e à medida em que pessoas forem se convertendo ou amadurecendo, você vai perceber que o grupo e essas pessoas que você está olhando para serem potenciais aprendizes de líderes, elas migram da dependência para a independência. Elas começam precisando de tudo, que você faça o encontro, a exaltação, a edificação, evangelização, o engordite. Isso é um período de 7, 8 meses. A partir desse que o grupo vai amadurecendo, ele vai passando para a independência. Você consegue delegar responsabilidades, você consegue desafiar e ver as pessoas recebendo esse desafio com mais prazer. Você vê pessoas realmente amadurecendo. E aí elas se mostram maduras quando elas migram da independência para a interdependência. Quando o grupo todo está preocupado com o grupo todo. Quando cada pessoa do grupo se preocupa com outros. Quando aquela pessoa que se identificou deseja ser usada, deseja se envolver, deseja pagar o preço, deseja ter sua vida voltada para cumprir o propósito para o qual foi criada, que é glorificar a Deus e fazer discípulo de todas as nações. Aí a maturidade chegou. Então tenha paciência e respeite esse processo. Enquanto você é criança, bebê, você dá mamar. Começou a engatinhar, dá papinha. Está andando, está ficando maiorzinha, dá comida sólida. Cresceu mais, delega responsabilidades, paulatinamente, vai tendo paciência à medida em que vai cometendo erros. Vai crescendo, 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 deixa de cometer tantos erros. Amadureceu, está disposta a ser usada na vida de outros. Fique atento a isso, tá ok? Talvez o líder se pergunte, e se meu aprendiz decidir que não quer mais continuar na função? Você vai orar por ele, vai orar com ele, vai tentar descobrir se há algum problema pessoal, de ordem familiar, profissional acontecendo. Se há algum pecado oculto. Você, nesse momento, já se tornou íntimo do seu aprendiz. Você investe tempo em relacionamento com ele, vocês são amigos de coração. Então, primeiro procure perscrutar a alma dele ou dela. Se você perceber que não há nada, e se não há nada, também não há motivo para querer abandonar esse sonho de ser um líder de um pequeno grupo. Mas se houver um motivo grave e você perceber que realmente está difícil para ele, tenha compaixão, tenha paciência, não o pressione nem a pressione. Eu volto a dizer, Deus tem o tempo dele. Quantos aprendizes devo ter no grupo? Um grupo pequeno, ele vai de 3 a 15 pessoas. Ele vai ter um período aí de 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio para sua multiplicação. Algumas comunidades falam em menos de 1 ano. Isso é um período muito curto. Multiplica precipitadamente, coloca líderes que não são maduros para cuidar de outros grupos e vira um caos. Então não tenha pressa. Período de 1 ano e 8 meses, 2 anos, 2 anos e meio, dá para multiplicar. Tenha paciência com os seus aprendizes. Agora, quantos deve ter? De preferência, 3, 2. Se tiver uma pessoa qualificada, invista nele, ele já vai multiplicar. Se você tiver 2, invista em 2. Mas 3 pessoas, você consegue investir tempo, almoçando, tendo relacionamento, trazendo para perto para serem seus amigos. Talvez mais que 3 pode se tornar difícil para você investir em relacionamento, em tempo para prepará-lo. E se o meu aprendiz se torna mais capaz que o líder? Faça um culto de gratidão e louvor a Deus. Se o seu aprendiz se tornou muito melhor que você, a glória será dada a Deus que usou sua vida nesse processo de treinamento. Glorifique a Deus, é bênção. Ele pode multiplicar. Lembrando que nós não somos competidores do reino de Deus. Não é um contra o outro, é um com o outro para glorificar a Deus. Eu quero agora agradecer. Nós chegamos em nosso último encontro. Quero de fato agradecer a Deus por sua vida, pela paciência que você teve em participar e acompanhar esses 8 encontros. E eu desejo de coração que você viva para cumprir o chamado de fazer discípulos de todas as nações,
E desejo também mesmo que sua casa seja um ambiente acolhedor, sua família amadureça na presença de Deus, você seja usado com graça, em sua família em primeiro lugar, em sua casa em primeiro lugar, entre os seus mais chegados, os seus parentes, e que Deus use sua casa, seu ambiente familiar, no cumprimento da missão que é fazer discípulo de todas as nações. O meu propósito ao longo desses 8 encontros foi trazer o embasamento bíblico, a importância dos pequenos grupos nos lares, falar o formato, trazer a estrutura, os 5 E's, dizer que uma igreja saudável se preocupa em estimular continuamente o treinamento de liderança, estimula essas pessoas a crescerem, assumirem responsabilidades e serem protagonistas no pastoreio de outros. E o meu desejo é que sua vida se abra para entender que você tem responsabilidade diante de Deus. No último e grande dia, quando você comparecer na presença de Jesus, você terá que dar contas de suas ações. Nós seremos julgados por nossas obras. E eu espero que quando chegar aquele dia e suas mãos sejam estendidas na presença de Jesus, o que você tem a oferecer a Ele é uma vida de serviço, de amor e dedicação pelo outro que Deus colocou próximo a você. Que Deus te abençoe, que sua vida seja próspera em todas as dimensões e que você seja uma árvore saudável, marcada por bons frutos.